ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente tarde para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, terça-feira, 14 de abril de 2026. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp 7734441043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação hoje de Luiz Brito e Samuel Tadeu. Boa tarde, Luiz. Boa tarde para você, Samuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes, a todos ligados aí no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, que só está começando. Muita informação no seu rádio a partir de agora, então vem com a gente, fique bem informado conosco. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Olha, o tempo segue com sol entre nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, noite com muitas nuvens, onde a mínima prevista para hoje é de 19, com a máxima de 27 graus. Não há previsão de chuvas também para hoje. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Estamos apenas começando o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo aí a sua companhia, sintonia e audiência. Fique bem informado conosco a partir de agora. Lembrando que a partir de agora também você participa. O WhatsApp está aí disponível, 7734441043. E vamos juntos por aqui, né? O Luciano ainda não pôde comparecer, mas o Luiz Brito e o Samuel Tadeu a gente vai deixando você aqui muito bem informado, tá bom? Gente, vamos começar então as nossas pautas de hoje. E nossa primeira pauta de hoje vem falar o seguinte, né? Olha, projeto de PPP prevê gestão de mais de 1.000 quilômetros de rodovias estaduais na Bahia. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, acompanha a estruturação de um projeto de parceria público-privada, o PPP, voltado à gestão de aproximadamente 1.024 quilômetros de rodovias estaduais na Bahia. A iniciativa conta com a participação do Fundo de Desenvolvimento e da Infraestrutura Regional Sustentável e do Governo do Estado. O contrato, que marca o início da fase de estudos, foi assinado na sexta-feira, dia 10 de abril. A proposta tem como objetivo promover a manutenção, reabilitação e conservação das rodovias, com foco na melhoria dos serviços prestados à população, aumento da eficiência operacional e reforço da segurança viária. O projeto está alinhado à Política Federal de Fomento a parcerias público-privadas para rodovias estaduais e do Distrito Federal e foi qualificado no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos PPI, conforme decreto número 12.626/2025. O modelo prevê estabelecimento de metas de desempenho e níveis de serviços, buscando maior eficiência na gestão de infraestrutura. O FDIRS será responsável pela elaboração dos estudos técnicos necessários para a estruturação da parceria público-privada, incluindo modelagens econômico-financeira, jurídica e operacional, além de preparação dos documentos que irão subsidiar o processo licitatório. A iniciativa reforça a atuação do Fundo de Estruturação de Concessões e Parcerias em diferentes regiões do país, com o objetivo de ampliar investimentos e modernizar a infraestrutura, especialmente em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento regional. Além do setor de transporte, o fundo atua em projetos nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo e resíduos sólidos, drenagem de águas pluviais, infraestrutura urbana, infraestrutura social, irrigação, parques e florestas. A política de investimento prioriza as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com foco na redução das desigualdades regionais e no fortalecimento do desenvolvimento sustentável. Então tá aí, né? Essas parcerias aí, portanto, essa parceria aí público-privada, né? Esse projeto aí de parceria público-privada prevendo
a gestão de mais de 1.000 quilômetros de rodovias estaduais aqui no estado da Bahia. Notícia boa aí, viu, gente? INEP abre prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, vinculado ao Ministério da Educação, o MEC, anunciou nesta última segunda-feira, portanto ontem, a abertura do prazo para solicitação de isenção de taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026. A medida antecede o período oficial de inscrições e garante gratuidade para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos. Além disso, o edital também define as regras para a justificativa de ausência na edição de 2025. A exigência vale para participantes que não compareceram aos 2 dias de prova no ano passado e pretendem realizar o exame em 2026 sem custo. Tanto o pedido de isenção quanto a justificativa devem ser feitos por meio da página do participante, utilizando o login único da plataforma gov.br. Os candidatos que não lembrarem a senha poderão recuperá-la seguindo as orientações disponíveis no edital. A isenção da taxa é destinada a estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas em 2026, além de pessoas que tenham cursado todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais em instituições privadas com renda familiar de até 1,5 salário mínimo. Também tem direito ao benefício inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, e participantes do programa PED 6 do MEC. Mesmo com a solicitação aprovada, os candidatos deverão realizar a inscrição do Enem dentro do prazo que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação. Muito bem, então tá aí, viu? Vocês estudantes fiquem atentos aí, viu, gente, a esse prazo, né? Ao prazo principalmente, né? Porque iniciou nesta segunda-feira e, salvo engano, parece que até o dia 29, viu? 29 de abril, ou seja, até o final do mês, tá bom? Então, pessoal aí, vocês estudantes, fiquem atentos a toda essa situação aí, aos calendários. E mais informações é só acessar o site do INEP aí, né? Do Ministério da Educação, tenho certeza que vocês conseguirão aí tirar todas as dúvidas também com relação a esses prazos também aí realizados, né, pelo INEP, né, pelo Ministério da Educação aí, portanto, e Cultura, né, o MEC. Olha, agora 12h12, 12h12, a gente vai falar agora da Chapada Diamantina, isso porque no último período chuvoso, né, alguns municípios tiveram aí prejuízos por conta das chuvas intensas, entre eles, inclusive, recentemente o governo federal reconheceu a situação de emergência em Abaíra, né? Em Abaíra, e também havia reconhecido a situação de emergência lá em Jussiape. Após o reconhecimento de emergência, né? Foi liberado recursos e entre esses recursos está justamente aí para o município de Jussiape, né? O governo federal autorizou aí o repasse de mais de 100 milhões para ações emergenciais lá no município de Jussiape. É o que a gente vai conferir agora. Gente, olha, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou nesta segunda-feira 13 o repasse de 108.160.000 reais ao município de Jussiape, na Chapada Diamantina, para execução de ações de proteção e defesa civil. A liberação dos recursos foi oficializada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. O valor será transferido em parcela única por meio de transferência legal conforme a classificação orçamentária destinada às ações de proteção à defesa civil voltadas à resposta e recuperação de áreas afetadas por desastres. De acordo com a portaria, o prazo para execução das ações é de 180 dias contados a partir da data de publicação no Diário Oficial da União, considerando o caráter emergencial das medidas a serem adotadas. O documento também estabelece que o município deverá apresentar a prestação de contas final no prazo de 30 dias após o término da execução das ações ou do último pagamento realizado, caso ocorra antes do encerramento do prazo, conforme previsto no decreto número 11.219, de 5 de outubro de 2022. E a portaria entrou em vigor na data de sua publicação. Portanto, foi publicada ontem essa portaria, autorizando o repasse aí de 108 milhões de reais, né? 108.160.000 reais ao município de Jussiape, né? Segundo aí o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e portanto já está apto aí o município de Jussiape a fazer essas ações emergenciais lá no município, isso por conta das chuvas intensas que atingiram recentemente lá o município e causou aí, portanto, né, diversos danos, diversos prejuízos, portanto, aí no município de Jussiape.
Agora 12h14, 12 horas e 14 minutos. Vamos falar aqui o seguinte, né? PM prende suspeitos e recupera equipamentos furtados de construtora em Belo Campo, gente. A Polícia Militar, por meio da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar, né? Recuperou aí materiais furtados de uma construtora e conduziu 2 suspeitos na manhã de segunda-feira 13, no município de Belo Campo. A ocorrência foi registrada por volta das 11h15 como furto simples. Após o acionamento, a guarnição realizou levantamento com base em imagens de câmeras de segurança que possibilitaram a identificação dos autores. Com as informações, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar os 2 envolvidos. Durante a ação, os suspeitos indicaram os locais onde haviam escondido os objetos. Parte dos equipamentos foi encontrada em um parque de diversões e outra parte em uma área de vegetação nas proximidades da obra. Entre os materiais recuperados estão uma serra circular, 2 serras mármore, 3 furadeiras do tipo SDS, 2 sopradores, uma esmerilhadeira, 5 extensões e uma ponteira para a furadeira. Os 2 autores foram encaminhados junto com todo o material apreendido à Delegacia Territorial de Belo Campo, onde ficaram custodiados à disposição da autoridade policial. A ocorrência resultou no registro do boletim e lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, a 80ª Companhia Independente de Polícia Militar realizando a prisão desses suspeitos, né? E recuperando esses equipamentos furtados aí de uma construtora aqui no município de Belo Campo, aqui mesmo na região sudoeste da Bahia, né? Também o pessoal, vou te falar um negócio, viu? Não fica nada para trás, né? Até materiais de construção de uma construtora, os caras estão furtando, né? Levando, é brincadeira? Não escapa nada, tá difícil, viu? Tá difícil. CIPRV apreende arma de fogo na zona rural de Vitória da Conquista. Uma arma de fogo foi apreendida na tarde deste último domingo por volta das 16h50 durante uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária no município de Vitória da Conquista. De acordo com as informações, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário realizava o patrulhamento na BA 262 nas proximidades do povoado de Gameleira, na zona rural do município, quando recebeu a informação sobre a passagem de um suspeito. Durante a abordagem foi constatado que o indivíduo trafegava em uma motocicleta transportando uma espingarda do tipo FXR B3-3P Spring Black calibre 5.5. Diante da situação, o homem e a arma apreendida foram encaminhados à delegacia local, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Muito bem, ações da CIPRV, né? Aí no município de Vitória da Conquista. Meio de 17, deixa eu recuar um pouquinho, a gente vai falar agora da nossa região, vai falar de mineração, porque, gente, é o seguinte, negociação de ativos da BAMI na Bahia envolve interesses logísticos, minerais e geopolíticos. Pois é, viu? A possível transferência dos ativos da Bahia Mineração à BAMI avança como uma operação de alta complexidade envolvendo desde infraestrutura logística até exploração mineral e interesses estratégicos internacionais. No centro das negociações está a Mota Endil, que pode assumir o controle de ativos considerados fundamentais no estado da Bahia. Entre os principais pontos da negociação estão a aquisição de reserva de minério de ferro localizado no município de Caetité, além da concessão da ferrovia de integração oeste-leste e da licença para a construção de um porto em Ilhéus. Juntos, esses empreendimentos formam um corredor logístico estratégico para o escoamento de minério com potencial de gerar impactos significativos na economia regional. Além da relevância econômica, especialistas apontam que a operação também possui uma dimensão menos visível. Parte desse cenário envolve a China Communications Construction Company, que detém cerca de 1/3 da capital da Mota Endil. A participação da empresa chinesa levanta a possibilidade de que os ativos possam representar uma porta de entrada para o acesso a recursos minerais estratégicos no Brasil. Um dos pontos centrais dessa análise está no complexo geológico de Caetité, onde, além das reservas de ferro, encontra-se a segunda maior jazida de urânio do país, atualmente a única em operação. Estimativas indicam um volume de aproximadamente 90 mil toneladas
já identificadas com potencial para abastecer uma usina do porte da usina nuclear Angra 2 por mais de 700 anos. As indústrias nucleares do Brasil já sinalizou interesse em firmar parcerias com a iniciativa privada para ampliar a exploração de urânio na região. No entanto, o setor permanece sob controle rigoroso da União. A Constituição Federal, em seu artigo 177, e a Lei número 14.118/1962 estabelecem o monopólio estatal sobre minerais nucleares. Uma mudança relevante ocorreu em 2022, com a sanção da Lei número 14.514, que passou a permitir a participação de investidores privados, desde que vinculados a associações com a INB. Na prática, a medida abre caminho para modelos que conciliem capital privado e controle estatal. Nesse contexto, caso a negociação dos ativos da Abamin, atualmente sob controle do grupo Eurasian Resources Group, seja concluída, a presença indireta da empresa chinesa pode posicionar capital estrangeiro em condição estratégica para futuras parcerias no setor nuclear brasileiro. A evolução dessas tratativas deve ser acompanhada de perto por autoridades e pelo mercado, diante do potencial impacto não apenas econômico, mas também energético e geopolítico. Então tá aí, né? Então tá aí. Muita coisa envolvida, né? Nessa negociação de ativos da Abamin, envolvendo aí, portanto, interesses logísticos, além disso, minerais e também geopolíticos, né? E também geopolíticos, tá bom, gente? Ok? Temos o que no nosso WhatsApp, Samuel Tadeu? Olha, chegou para nós aqui uma participação de uma ouvinte, ela pedindo um apelo aí, né? Só que ela não colocou a localidade de onde fica essa creche. A creche chama Maria Regina, né? Eu acho que é Livramento, né? Livramento, né? Mas não se sabe se é na zona rural aqui. Vamos aguardar. Qual é o bairro que essa creche fica. Mas ela tá pedindo um apelo pro setor aí da educação, né? Porque ela diz o seguinte: tem crianças, né, de 3 anos na faixa etária, uma sala de aula com 17 a 20 anos, a 20 alunos, né? E da faixa etária de 3 anos, né? Só tem uma professora, né? Segundo ela relata aqui, não tem monitora, né? Na sala de aula, não tem ventilador, o banheiro quebrado, crianças saindo da sala para ir a outro local da escola para fazer xixi, né? Porque a sala não tem um banheiro, né? Ela disse também que já foi até a Secretaria da Educação para averiguar a situação, né? Juntamente com a Secretaria, para mandar principalmente a monitora até a sala de aula, e não teve resposta até o momento, né? Aí ela está dizendo que vai chegar ao ponto de nós mães vamos entrar em protesto nas ruas da cidade para pedir uma monitora e recursos de melhoria para a sala de aula, né? E segundo o que ela manda aqui, essa escola não é estocada, né? Isso mesmo, acabou de chegar aqui a informação que a escola situa-se na estocada. Então tá aí, né? Situação complicada, difícil, né? Uma mãe reivindicando aí toda essa situação, e a gente espera aí um posicionamento da Secretaria de Educação com relação a esse problema, né? Que ela aponta aí, né, diversas situações aí que realmente é bem complicado, né? É bem complicado, mas tá aí, então fica aí a denúncia, a reclamação feita pela moradora. Estamos aí à disposição da pasta da Secretaria de Educação, caso deseje aí se manifestar. 12h30 agora, 12h30. Vamos falar do governo federal, que reconheceu a situação de emergência aí por conta da estiagem em Caetanos e Bom Jesus da Lapa, gente. Olha só, né? O governo federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Defesa Civil Nacional, reconheceu nesta segunda-feira, dia 13, a situação de emergência nos municípios de Caetanos, aqui no sudoeste da Bahia, e em Bom Jesus da Lapa, na região oeste do estado, devido à estiagem afetada aí, que afeta as localidades. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União, autorizando as prefeituras a solicitarem recursos federais para ações emergenciais de defesa civil. Com a medida, os municípios podem requisitar apoio para aquisição de cestas básicas, água mineral, alimentação para equipes de trabalho e voluntários, além de kits de limpeza, higiene pessoal e dormitório,
Para ter acesso aos recursos, as prefeituras devem encaminhar os pedidos por meio do Sistema Integrado de Informação sobre Desastres, apresentando planos de trabalho com as necessidades locais. A Defesa Civil Nacional é responsável por avaliar as solicitações e, após a aprovação, uma nova portaria é publicada no Diário Oficial da União com a liberação dos valores destinados ao atendimento da população afetada pela seca. É o caso que aconteceu com relação à Jussiap, que tinha decretado a situação de emergência, só que o Jussiap foi por causa da forte chuva, né? Jussiap foi por forte chuva e detalhe, já recebeu esses recursos, né? No caso aí ontem foi autorizado o repasse de mais de 100 milhões. E aí teve o reconhecimento, portanto, lá, os municípios de Caetanos, aqui no sudoeste da Bahia, e Bom Jesus da Lapa, na região oeste. Também, certamente, vai fazer os seus planos aí, encaminhar para o governo federal para poder ter a liberação desses recursos, né? Ok? Jovem é encontrado morto com sinais de execução na Chapada Diamantina. Um crime com características de execução foi registrado na última sexta-feira, dia 10, e causou repercussão na região de Barra da Estiva, na Chapada Diamantina. O corpo de um jovem ainda não identificado oficialmente foi encontrado por volta das 11 horas da manhã no povoado Capão da Volta, zona rural do município de Ibicoara. De acordo com o 24º Batalhão de Polícia Militar, uma guarnição foi acionada e realizou o isolamento da área para garantir o trabalho do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, responsável pela perícia no local. Durante as diligências, os policiais também se deslocaram até a rua Cachoeirinha, onde a vítima residia. No endereço foi encontrada uma casa com sinais de arrombamento e completamente revirada. A situação reforça a suspeita de que o jovem teria sido retirado à força do imóvel e levado até o local onde foi morto. Peritos realizaram levantamentos tanto na residência quanto na área onde o corpo foi localizado, com o objeto de esclarecer a dinâmica do crime. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, o ML de Brumado, onde passou por necrópsia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A polícia segue com as investigações para identificar a vítima, localizar os responsáveis e determinar a motivação do homicídio. Muito bem, infelizmente, né? Isso aí na Chapada Diamantina, situação lamentável, viu? E se teve essa situação na Chapada Diamantina, a gente vai agora falar também de Vitória da Conquista, né? Porque um homem, ele foi morto a facadas após invasão de residência lá em Vitória da Conquista. Um homem identificado como Josiel Bonfim foi morto a facadas na noite de segunda-feira 13, né? Após ter aí a casa invadida no bairro Cruzeiro, em Vitória da Conquista. Segundo as informações da Polícia Militar, 2 homens participaram da ação criminosa. Um deles estava armado com uma faca, enquanto o outro portava uma arma de fogo. Conforme relatos colhidos no local, os suspeitos invadiram o imóvel e atacaram a vítima dentro da residência. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas Josiel não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local. Segundo a polícia, o imóvel funcionava como um espaço religioso e a vítima era conhecida na comunidade. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia e encaminharam o corpo para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, onde passará por exames necroscópicos. Após o crime, os suspeitos, né, fugiram aí após o crime e não foram localizados até a última atualização. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e motivação do homicídio. Dólar cai abaixo de R$5 e Bolsa Brasileira bate recorde histórico. O dólar comercial encerrou nesta segunda-feira, ontem, dia 13, abaixo dos R$5 pela primeira vez em mais de 2 anos. Enquanto a Bolsa Brasileira atingiu um novo recorde e superou os 198 mil pontos em um dia, mercado por melhora no humor dos mercados, a moeda teve aí, deixa eu me ver aqui, fechou aqui a tela, deixa eu continuar aqui. Continue para mim. Ele superou 198 mil pontos em um dia, né? Marcado aí por melhora no humor dos mercados, né? E a moeda norte-americana fechou aí cotada a R$4,99, ou seja, R$4,99, né? Com queda aí de 0,014, ou seja, recuo de 0,29%, no menor valor desde 27 de março de 2024. Durante a sessão, por volta das 14h20, chegou a mínima de 4,98, né? No acumulado do mês, a divisa registra aí recuo de 3,51%, enquanto em 2026 a queda chega a 8,96%.
O desempenho ocorreu mesmo diante das tensões geopolíticas, né? Com o início aí do bloqueio do Estreito de Hormuz pelos Estados Unidos. Ao longo do dia, o dólar chegou a subir, refletindo aí o cenário no Oriente Médio, mas perdeu força durante a tarde, após declarações do presidente Donald Trump, indicando a possibilidade de um acordo com o Irã. No cenário internacional, o índice DXY, que mede o desempenho do dólar frente aí a uma cesta de moedas fortes, também apresentou queda, reforçando aí o movimento observado no Brasil. A Bolsa Brasileira acompanhou o clima positivo e renovou aí máximas históricas, impulsionada principalmente por ações de commodities e pelo aumento do fluxo de capital estrangeiro. Já o ouro, né? O euro comercial, melhor dizendo, fechou aí o dia vendido a 5,86, né? 5,87, melhor dizendo, com leve recuo de 0,02%, atingindo o menor nível desde o fim de junho de 2024. Em 2 anos, viu? Depois de 2 anos, o dólar caindo aí abaixo de R$5. Agora, uma coisa, Samuca e ouvintes, me chama a atenção. Porque o dólar caindo, é natural que a gente sentisse que muitas coisas fossem cair também, né? Entre eles, o combustível. E não é o que a gente vem percebendo. Pelo contrário, o dólar mesmo caindo, você percebe que o preço do combustível está lá nas alturas, né? A pressão aí sobre os combustíveis com essa guerra entre Estados Unidos e Irã, né? Com o fechamento do Estreito de Hormuz, impedindo que passe realmente aí acho que, se eu não me engano, mais de 20%, não sei se é 20%, esqueci agora que é a porcentagem exata de combustível que passa do planeta, passa nesse local aí, e infelizmente essa situação toda aí gerando essa onda, né, de preços nas alturas, segundo aí o que dizem os especialistas, né? O governo federal entende que é apenas uma forma de aproveitar do momento, que isso não dava para refletir ainda nos preços aí no país, né? Mas o que o pessoal entende, segundo realmente até o momento é estudado e que realmente tem essa influência, é esse fechamento do Estreito de Hormuz, que tem realmente essa porcentagem aí, passa muito combustível, o combustível praticamente do planeta inteiro passa em grande quantidade nesse Estreito aí de Hormuz, né? Que é um estreito marítimo lá entre esses países aí, né? Cerca de 20% do petróleo 20% mundial passa por lá. Correto, exatamente, 20%. Então, infelizmente, mesmo com dólar baixo, combustível nas alturas. CIP Sudoeste realiza inspeção no Conjunto Penal de Brumado. Uma operação de revista foi realizada na manhã desta segunda-feira, dia 13, no Conjunto Penal de Brumado, com o objetivo de reforçar as ações de segurança e o controle interno da unidade prisional. A ação contou com a atuação da CIP Sudoeste em apoio à Polícia Penal e ocorreu no módulo 2 do presídio. Durante o procedimento, os internos foram retirados temporariamente das celas para permitir uma inspeção minuciosa nas dependências, seguindo todos os protocolos operacionais estabelecidos. A operação foi conduzida de forma organizada e sem intercorrências, garantindo a segurança tanto dos agentes quanto dos custodiados ao longo de toda a atividade. Ao término da revista, não foram encontrados materiais ilícitos, o que reforça a eficácia das ações preventivas adotadas e também o monitoramento constante dentro do sistema prisional. E não foi a CIP Sudoeste tá realizando, né? Essa inspeção, vamos colocar assim, né? Inspeção aí no Conjunto Penal de Brumado, né? Após aquela prisão, né? Daquela moça, se eu não me engano, acho que foi a dentista, né? Que foi presa aí, tentando entrar com drogas lá e tal, aquela coisa toda. Então, não foi, as forças de segurança se atentando, a Polícia Militar se atentando, principalmente trazendo, né? Fazendo essa inspeção no Conjunto Penal de Brumado. Eu quero lembrar também que, né? O secretário da SEAP, né? Da Secretaria de Ressocialização Penitenciária da Bahia, esteve também recentemente no município de Brumado e ele já até elogiou o sistema prisional do município, inclusive falando das tecnologias que tem lá, né? Como o Boriscan e tal, entre outras coisas, e que identifica essas tentativas de entrada com drogas lá, portanto, no Conjunto Penal de Brumado. Mas a Polícia Militar deu para ver que tá sempre mais atenta, vamos colocar assim, sempre existiu, é claro, essa inspeção, mas parece que tem aumentado aí nos últimos dias, né? Tem aumentado nos últimos dias, portanto, isso com relação ao Conjunto Penal de Brumado. Pessoal, deixa eu falar aqui o seguinte, né? Dando continuidade aqui com as nossas pautas, trazendo mais informações para você. A gente fala agora de que, Samuel Tadeu? A gente fala do
de um suspeito que foi preso, conduzido à delegacia lá, após um caso de importunação sexual em Macaúbas, né? Isso mesmo. Gente, olha, um caso de importunação sexual foi registrado aí na noite da última quinta-feira, dia 9, né? Por volta das 19h30, na Rua Direita, no centro de Macaúbas. Segundo aí as informações da Polícia Militar, a guarnição da 4ª CIPM foi acionada para averiguar uma ocorrência em via pública. Ao chegar no local, os policiais identificaram o indivíduo apontado como autor e realizaram a abordagem, conseguindo controlar a situação. Em contato com a vítima, foi relatado que houve contato físico sem consentimento, o que caracteriza em tese o crime de importunação sexual. A equipe policial adotou as medidas necessárias para garantir a segurança no local. Diante dos fatos, o suspeito e a vítima foram conduzidos à delegacia da cidade, onde foram apresentadas à autoridade competente para as medidas cabíveis. Esse caso, portanto, ocorrido na última quinta-feira, lá no município de Macaúbas, viu, gente? Lá no município de Macaúbas. CIPRV apreende entorpecente na BA 142 em Tanhaçu. Uma ação da Companhia Independente de Polícia Rodoviária CIPRV resultou na apreensão de entorpecente no município de Tanhaçu, no sudoeste da Bahia. A ocorrência foi registrada no domingo, 12 de abril, por volta das 12 horas. Durante fiscalização realizada pela equipe do posto de Sussuarana, localizado na rodovia BA 142. De acordo com as informações, os policiais abordaram um veículo e, durante a inspeção, encontraram uma quantidade de substância análoga a haxixe, acondicionada em um saco plástico. Diante da situação, o material apreendido foi encaminhado, juntamente com os 2 ocupantes do veículo, para a delegacia de Brumado, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Então tá aí, né? CIPRV, isso é drogas, né? Apreensão de drogas, portanto, no município de Tanhaçu. Situação complicada, viu? E voltando a falar de Conquista, gente, nós falamos agora há pouco aí sobre um crime lá em Vitória da Conquista, vamos a falar de outro, né? Um homem foi morto a tiros dentro de um veículo no anel viário lá de Conquista, viu? Um homem morreu aí após ser baleado dentro de um veículo na manhã desta terça-feira, 14, no anel viário de Vitória da Conquista. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava em um Fiorino quando foi atingida por disparos de arma de fogo no trecho entre os bairros Henriqueta Prates e Miro Cairo. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Até a última atualização, né, dessa reportagem, a identidade da vítima não havia sido divulgada pelas autoridades. Equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram a perícia no local do crime e fizeram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. O caso foi registrado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que iniciou a investigação para apurar a autoria e motivação do crime. Então, o DHPP vai ficar responsável, né, por investigar toda essa situação aí, né? Todo esse crime lá ocorrido lá em Vitória da Conquista. Eu tava fazendo uma busca rápida aqui e parece que ele já foi identificado, viu? Se eu não tô enganado, ele já foi identificado. Vou dar uma olhada rápida aqui, seu Samuel, se eu encontro rapidinho aqui, né? Tá meio complicado. Prossiga aí. Homem é preso por tráfico de drogas em Vitória da Conquista. Na noite de sábado, dia 11, policiais militares da 77ª CIPM realizaram a prisão de um homem por tráfico de drogas no bairro Cruzeiro, em Vitória da Conquista. A ação ocorreu durante o patrulhamento tático, quando um indivíduo apresentou atitude suspeita ao perceber a presença das guarnições, sendo abordado em seguida. Durante a busca pessoal, foi encontrada com ele uma porção de substância análoga à maconha. Dando continuidade à ocorrência, os policiais se deslocaram até o imóvel ligado ao suspeito. Com a autorização do responsável pela residência, foram realizadas buscas no local, onde foram encontradas 16 porções da mesma substância, além da quantia de R$115 em dinheiro. O homem foi conduzido à delegacia juntamente com material apreendido para a adoção das medidas legais cabíveis. Muito bem, então tá aí. Olha, sobre o caso lá ocorrido em Conquista, né? O rapaz que foi morto a tiros, trata-se de Valmir Alves de Oliveira, viu? O Valmir Alves de Oliveira, lembrando que ainda tem aí as investigações, né? Que serão conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, tá bom, gente? Ok? A gente vai prosseguindo por aqui, agora 12h54. E falar em CIPRV que apreendeu drogas em Tanhaçu, né? A CIPRV também apreendeu uma mercadoria contrabandeada durante a abordagem lá no município de Guanambi. Isso foi na manhã do último sábado, dia 11, viu, gente? Por volta das 11h20, né? Uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário TOR
A Companhia Independente de Polícia Rodoviária apreendeu aí uma mercadoria contrabandeada durante uma abordagem na BR-030 no município de Guanambi. A ação ocorreu durante fiscalização a um ônibus que fazia a linha entre São Paulo capital e Barra do São Francisco, na Bahia. Durante a vistoria no bagageiro do veículo, os policiais localizaram os produtos sem identificação de proprietário. Foram apreendidos 60 unidades de cigarros eletrônicos, além de um aparelho celular iPhone. Todo o material foi encaminhado à delegacia local, onde a ocorrência foi registrada para as medidas legais cabíveis. Então, 60 unidades aí de cigarros eletrônicos apreendidos e também um aparelho iPhone nesta ocorrência no último sábado, dia 11, aí no município de Guanambi, portanto, sendo realizada essa ação pela Polícia Rodoviária Estadual, a CIPRV aqui de Brumado. Capotamento deixa homem ferido na zona rural de Guanambi na noite de sábado, dia 11, por volta das 22h10. Um acidente de trânsito com vítima foi registrado na entrada do distrito de Mutans, na zona rural de Guanambi. De acordo com informações do 17º Batalhão de Polícia Militar, a ocorrência envolveu uma colisão seguida de capotamento. Quando a guarnição chegou ao local, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, apresentavam já socorros a vítimas. Segundo o relato do condutor, de 42 anos, um veículo não identificado que trafegava no sentido contrário colidiu com seu automóvel, provocando capotamento. Após a batida, outro veículo deixou o local sem prestar assistência. Uma das vítimas, um homem de 55 anos, apresentava escoriações pelo corpo e ferimentos na região da cabeça, sendo atendido pela equipe médica. Os policiais realizaram a sinalização da via, controle do trânsito e prestaram apoio ao atendimento. O veículo envolvido, um Volkswagen, Gol de cor preta, foi removido ao pátio, do Detran com o auxílio do guincho. A ocorrência foi registrada para a adoção das medidas legais cabíveis. Então tá aí, 12h56. Você lembra, não sei se você estava aqui na época que a gente comentou sobre um caso de estupro de um adolescente lá em Iuiú? Tava não, né? E nesse caso aí, estavam tendo como suspeitos o padrasto, se eu não estou enganado, e um primo, E seriam feitos exames de DNA, porque essa adolescente ela ficou grávida. E detalhe, viu? A mãe pode ser investigada por omissão nesse caso de estupro aí, de adolescente de 12 anos lá em Iuiú. Tá bom, gente? O caso aí de um adolescente de 12 anos que deu à luz após ser vítima de violência sexual na zona rural de Iuiú, na região sudoeste da Bahia, tem gerado forte comoção entre moradores e levantado questionamentos sobre a possível responsabilidade da mãe da menor. A jovem engravidou em decorrência de um caso de estupro de vulnerável, situação que está sendo investigada pelas autoridades competentes. O parto ocorreu em meados de março. 2 homens foram apontados como suspeitos de cometer os abusos. O primo da vítima, um primo e um padrasto. Na última semana, o resultado do exame de DNA descartou a paternidade do primo. Já o exame realizado pelo padrasto, que teria sido feito anteriormente, ainda não teve resultado divulgado. O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar e pela Polícia Civil e tramita sob segredo de justiça. Até o momento, não há confirmação oficial se os exames de DNA foram solicitados judicialmente, uma vez que os testes realizados ocorreram em laboratórios particulares. Além da apuração sobre os autores do crime, também seguem questionamentos quanto à possível responsabilização da mãe da adolescente. De acordo com o entendimento jurídico, ela poderá ser investigada por omissão caso fique comprovado que tinha conhecimento dos abusos e deixou de agir para impedir a violência. Segundo especialistas, essa conduta pode ser enquadrada como omissão imprópria, foi prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Nesse tipo de situação, a pessoa que tem o dever legal de proteger a vítima, como é o caso dos pais, pode responder pelo resultado do crime se, podendo agir, acabar se omitindo. Ou seja, se omitiu, pode responder também.
Então tudo indica que pode ser aí 4 crimes, né? Ou 3 crimes. Aguardar as investigações, né? Porque o estupro, ele é configurado, 12 anos, né? Se ela tem 12, 13 e tal, ela não tem, ainda não é imputável, né? Ela não responde ainda pelos seus atos, ela é considerada uma criança, né? Então, a partir dos 14, se tiver consentimento, ainda alivia um pouco, né? Pode, dependendo da situação. Mas 12, 13 anos não existe isso, né? Teve consentimento e tal, não teve. Pra lei é estupro de vulnerável mesmo, não tem esse negócio. Tanto é que um julgamento do Tribunal de Justiça de Minas aí deu um auê daqueles porque inocentaram, né? Um camarada aí e tal que tava vivendo junto com uma menor dessa idade, mais ou menos. Não sei se era 12 ou se era 13 anos. E o pessoal deu um rebuliço inteiro porque inocentaram o cara, porque os pais entenderam que não, que tava certo, que tinha conhecimento, mas aceitava porque ele era um cara do bem, não sei o quê, queria casar e tal. Menor de 14 anos e tal, estupro de vulnerável, independente de ter consentimento ou não. Então, é aquela coisa, vai investigar agora a conduta da mãe para saber se ela tinha conhecimento ou não, e se ela tinha conhecimento, se ela se omitiu aí desses fatos, se ela permitiu que esses crimes ocorressem, né? Que esses crimes ocorressem, essa informação tá lá no Folha do Vale, tá bom? Ok? Temos o WhatsApp aí, Samuel? Olha, o ouvinte está dizendo que tá ouvindo aqui o nosso programa, né? O José Aparecido, uma boa tarde para você, muito obrigado pela sua audiência. Ele também está dizendo, né, que a cidade aqui em Livramento está um caos, né? As calçadas estão sendo ocupadas por motos em frente das oficinas e carros em cima da calçada. Muito obrigado pela sua informação. Situação complicada essa, né? Situação complicada. E detalhe, problema antigo também, né? Problema antigo, porque não é de hoje que a gente fala sobre essa questão, né, de calçadas ocupadas e tal, a questão de acessibilidade, entre outras coisas. Então a gente sempre comenta sobre isso aqui. Moradores cobram, mas infelizmente a gente não vê realmente uma atitude com relação a esses problemas aí, né? Situação lamentável, viu? Muito difícil. Pode seguir. Gente, deixa eu trazer aqui informação então lá de Oliveira dos Brejinhos, né? A Polícia Militar deteve lá um suspeito com armas artesanais após um caso de violência doméstica. O caso de violência doméstica registrado na noite de domingo 12 terminou com a prisão de um homem no povoado de Alagoinha, zona rural de Oliveira dos Brejinhos. A ação foi realizada por uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional da 28ª Companhia Independente de Polícia Militar, acionada para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os policiais confirmaram a denúncia e realizaram buscas na residência do suspeito. Durante a averiguação, foram localizadas 3 armas de fogo de fabricação artesanal, além de recipientes contendo pólvora e chumbo, materiais utilizados na confecção e carregamento desse tipo de armamento. Com a descoberta, o homem foi preso em flagrante e encaminhado juntamente com o material apreendido à delegacia territorial responsável pela área. Ele permanece à disposição da autoridade policial e poderá responder por violência doméstica conforme a Lei Maria da Penha, além de infrações relacionadas à posse legal de armas. Então tá aí, toda essa situação ocorrida lá em Oliveira dos Brejinhos, esse flagrante que foi feito pela 28ª Companhia Independente de Polícia Militar. Foragido por tentativa de homicídio é preso após 4 anos na Chapada Diamantina. Um jovem de 28 anos que estava foragido da justiça há 4 anos foi preso na tarde deste sábado, dia 11 de abril, por volta das 17 horas no município de Ituaçu, na Chapada Diamantina. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de tentativa de homicídio expedido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. A prisão foi resultado de uma operação do 24º Batalhão de Polícia Militar após levantamentos realizados pelo setor de inteligência da unidade. Com base nas informações, os policiais se deslocaram até o distrito de Tranqueiras, na zona rural do município, para verificar o paradeiro do suspeito. Durante as diligências, o homem foi localizado em uma residência na fazenda Riacho do Padre. No momento da abordagem, ele foi informado sobre a ordem judicial em aberto. Segundo a polícia, o suspeito já possuía passagens anteriores pela Delegacia Territorial de Brumado e estava escondido na região há um longo período. Após a captura, o foragido foi encaminhado à sede da 20ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior em Brumado, onde foram adotadas as medidas legais para o cumprimento do mandado. Ele permanece à disposição da justiça e deverá ser transferido para o sistema prisional. Após 4 anos, né? Após 4 anos. Achou que não seria encontrado, né? Saiu de lá de Goiás, né? Veio pra cá e tal, enfim, né? É aquela coisa, né? Mais uma hora acaba
sendo localizado, né? Porque hoje a polícia trabalha com sistemas integrados, então esse camaradinho aí, né? Procurado pelo Tribunal de Justiça de Goiás, preso lá no município de Ituaçu, inclusive Ituaçu, do qual a gente está tendo uma audiência muito boa. Deixar um grande abraço aqui a todo o pessoal, a todos os moradores, todo o pessoal que acompanha sempre a gente no município de Ituaçu. Aliás, não só Ituaçu, né? Como também toda a Chapada aí sempre acompanhando nossa programação. Um abraço para todos. Agora 1h12, gente. Adolescente vítima de acidente em Guanambi não resiste e morre após 4 dias internadas. Morreu aí no último domingo 12, a adolescente Karine Gomes Pereira, de 17 anos, que estava internada após sofrer um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de quarta-feira 8 em Guanambi. A jovem estava hospitalizada desde o dia 9 de abril no Hospital Regional de Guanambi após a colisão entre um carro e uma motocicleta registrada na Avenida Guanabara, no bairro Vomitamel, nas proximidades da Academia M7. Karine, que morava no bairro São Francisco, conduzia a motocicleta e sofreu traumatismo craniano grave. Na ocasião, ela foi entubada e ainda no local do acidente por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e encaminhada em estado grave para a unidade hospitalar. De acordo com informações médicas, a adolescente não resistiu às complicações causadas pela forte lesão cerebral e choque circulatório refratário, né? Evoluindo para parada cardíaca. O óbito foi confirmado aí por volta das 21h50 de domingo. O acidente ocorreu quando houve a colisão entre uma motocicleta conduzida pela jovem e um automóvel, no momento em que a condutora do carro realizava uma conversão à esquerda, resultando na projeção da vítima ao solo. Em nota, a família informou que o corpo será velado no salão da Pai Bahia, em Guanambi. O sepultamento ocorrerá no cemitério municipal da cidade em horário que ainda não será divulgado. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades competentes. Essa questão aí de conversão à esquerda exige sempre uma atenção especial por parte dos condutores, né? Por parte dos condutores. Inclusive também não só conversão, viu, gente? Às vezes ao abrir a porta do lado esquerdo do veículo, não abra de vez, olhe pelo retrovisor se não vem alguém atrás, porque pode acontecer aí acidentes graves, inclusive. Então, muito cuidado. Infelizmente, essa jovem, então, perdendo a vida por causa desse grave acidente, né? Ficou entubada, em coma, mas acabou desde quarta-feira e faleceu aí, portanto, no último domingo à noite. Lamentável, viu? 3 jovens ficam feridos após capotamento na BR-263 em Palmas de Monte Alto. 3 jovens ficaram feridos após o capotamento registrado na manhã deste domingo, dia 12, na BR-263, nas proximidades da comunidade de Mangueira, no município de Palmas de Monte Alto, na Bahia. O acidente aconteceu por volta das 5 da manhã, quando o veículo Gol, que retornava da festa de Sebastião das Laranjeiras, né? Saiu da pista após o condutor perder o controle da direção em uma curva. Ainda conforme as informações, foi possível perceber que o veículo perdeu uma das rodas, o que pode ter contribuído para o capotamento. As vítimas foram identificadas como Juan da Silva Matos, de 25 anos, João Costa Nogueira, de 23 anos e Apolo Santos, de 18 anos. Eles foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal Milton Farias Dias Laranjeira, em Palmas de Monte Alto. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos jovens. Mais um acidente, né? Na região, infelizmente, né? Infelizmente, dessa vez aí na BA-263, lá em Palmas de Monte Alto, então, né? Deixando aí esses feridos aí. A gente falou hoje aqui de Vitória da Conquista, inclusive sobre diversos crimes, né? Sobre um homem que foi atacado a facadas, o outro que foi morto a tiros. E voltando a falar de Conquista, a informação que a gente tem para poder trazer de lá é porque um condenado por maus tratos e tortura foi preso pela Polícia Civil. Os detalhes dessa matéria, gente, a gente traz agora. Olha, a Polícia Civil da Bahia, por meio da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, com equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação GAT Sudoeste, cumpriu na última sexta-feira um mandado de prisão contra um homem de 46 anos em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado pelos crimes de maus tratos e tortura contra idosos e pessoas com deficiência. O homem foi localizado em um imóvel no bairro Candeias, em Vitória da Conquista. O crime ocorreu em 28 de janeiro de 2022. À época, o investigado atuava como administrador de uma instituição de acolhimento de idosos, sendo posteriormente indiciado no inquérito policial instaurado para apuração dos fatos. A investigação foi conduzida pela 10ª Corpim, pela 2ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista. Após o cumprimento do mandado, o custodiado foi apresentado no Distrito Integrado de Segurança Pública, DISEP, realizou os exames legais e será encaminhado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça. Agora, se já foi transitado em julgado, ou seja, não tem mais o que já foi condenado,
Por que não divulga o nome desses caras, hein? Eu fico curioso pra saber isso aí. Não tem mais nada a julgar e tal. Já foi julgado mesmo e tal, é preso mesmo. Não tem negócio de foi detido, que foi apreendido, que não sei o que, não. É que é suspeito, que é acusado. Não é suspeito nem acusado. Ele foi preso mesmo. Foi preso, tanto é que o título já diz aqui, ó, condenado por maus tratos e tortura, é preso pela Polícia Civil em Vitória da Conquista, né? Então, aconteceu em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Então não tem mais o que omitir, porque omitiu o nome desse camarada. Bota logo no mundo. Já foi condenado mesmo, né? Pra poder saber também que a gente tá aí pra poder informar pro povo quem é esse camarada. E as palhaçadas e os crimes que esse camarada cometia. Porque segundo a polícia, no caso, ele era responsável aí, ele era administrador de uma instituição de acolhimento de idosos. Brincadeira? Coisa de maluco, né? Homem é detido por porte ilegal de arma branca durante festa em Sebastião Laranjeiras, na noite de sábado, no último sábado, melhor dizendo, dia 11, por volta das 22 horas, um homem de 30 anos foi detido por porte ilegal de arma branca durante o evento festivo em comemoração ao aniversário do município de Sebastião Laranjeiras. De acordo com informações do 17º Batalhão, a guarnição foi acionada após denúncias de que o indivíduo estaria portando arma branca de forma ostensiva e apresentando comportamento ameaçador no local da festa. Diante da situação, os policiais se deslocaram imediatamente e realizaram a abordagem. Durante a busca pessoal, foram encontrados com o suspeito uma faca e um canivete. O homem foi conduzido à delegacia territorial juntamente com o material apreendido para que fosse adotadas as medidas legais cabíveis. Agora, parabéns aí o pessoal do 17º Batalhão que coibiu e prendeu esse homem que boa intenção ele não tava, não. Já ia comentar, tirou as palavras da minha boca, parece que você leu meu pensamento. O cara que vai pra festa com um canivete e com uma faca, será que ele tava bem intencionado? Né? Então, 2 armas brancas aí, enfim, né? E a polícia fazendo essa detenção aí. Só falta dizer que era pra poder chupar laranja, né? Era pra descascar laranja. Então que era pra poder cortar o fumo, né? Pode ser também. Brincadeira, viu? Mas aí 2 armas brancas? Fala sério, né? Se uma já é crime, dá mais 2. Imagine 2, exatamente, né? Então tem toda essa questão. O Ministério Público da Bahia firmou um TAC aí com o município de Urandi para realização de concurso público e regularização de servidores. O Ministério Público do Estado da Bahia firmou um TAC, né? Um termo de ajustamento de conduta com o município de Urandi, com o objetivo de regularizar o quadro funcional de servidores e assegurar o objetivo, né? A regularização do concurso público. O acordo, de autoria da promotora de justiça Gabriele Coutinho Santos, prevê a substituição gradual das contratações temporárias por servidores efetivos. De acordo com o TAC, atualmente há vínculos considerados precários ocupando aí, né? Ocupando funções permanentes, especialmente nas áreas de saúde, educação e serviços gerais. A medida busca corrigir distorções e assegurar o respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, destacou a promotora de justiça. O documento também determina a revisão da estrutura de cargos em comissão. Segundo a promotora, foi identificado que parte dessas funções vem sendo utilizada de forma indevida para atividades técnicas e permanentes que devem ser exercidas por servidores concursados. Entre as obrigações assumidas pelo município está a realização, no prazo de até 120 dias, de estudos técnicos para levantamento da necessidade de pessoal e elaboração de um projeto de lei de reestruturação administrativa com definição dos cargos e vagas a serem ofertados no concurso. Após a aprovação da legislação, o município terá até 90 dias para abrir processo licitatório visando a contratação da banca organizadora. A realização do concurso público, incluindo a publicação do edital, a aplicação de provas e homologação do resultado final, deverá ocorrer em até 180 dias após a contratação da banca. O acordo prevê ainda que, após a homologação, os candidatos aprovados sejam nomeados e que os contratos temporários sejam substituídos de forma progressiva, garantindo a continuidade dos serviços públicos essenciais. O município também se comprometeu a não realizar novas contratações sem concurso público, salvo em situações excepcionais previstas em lei. E parabéns aí pro Ministério Público, essa galera gosta de fazer contratação, né? Sem concurso público, porque o concursado tem sempre os seus direitos, né? Tem sempre os seus direitos. Seus benefícios, muito seus mais. benefícios, né? Assegurados em lei e tal, aquela coisa toda.
E o pessoal contratado temporariamente e tal, aquela coisa toda, né? Contratação direta já sabe, né? Pode fazer o que quer, pode fazer de gato sapato, ameaça mandar embora a qualquer hora e tal. Então, dificilmente quer realizar concurso público. Isso não é só o Urandi, não. Isso não é Urandi, não. É quase todo município do Brasil. Infelizmente. Agora que faça o concurso e que chame o povo, né? Porque também não adianta fazer o concurso e deixar o povo em casa aí sem chamar, né? Faz o concurso, tem uns que faz o concurso, o povo aprova, tudo certinho, tudo bonitinho. Aí, ao invés de chamar os concursados, não, deixa o concursado em casa e fica chamando um e outro. E aí, cabe também aí aos órgãos responsáveis fazer a fiscalização, né? Fazer a fiscalização. Inclusive, aí, quando eu falo de fiscalização, aí cabe a própria oposição do município ou até mesmo aí, né? Ministério Público e tal, entre outras coisas, enfim, a própria justiça e por aí vai. Ficar atento a esses detalhes aí. Ô, Samuel Tadeu, mudando de assunto aqui rapidinho e o foco, você acompanhou o futebol no final de semana? Acompanhei alguns jogos. Alguns jogos, né? Por exemplo, o jogo do Corinthians e Palmeiras, o jogo do... E teve 2 expulsos, né? Teve 2 expulsos, foi um jogo muito tenso. Mateuzinho, quem foi o outro? Foi Mateuzinho e o... Isso. André? Não sei quem é esse André não, mas tá bom, né? E aquela polêmica do gesto obsceno, né? Rapaz, mas ali também ficou muito claro, né? E os caras ainda tentaram negar. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, situação que envolveu o Abel Ferreira também, uma época atrás. Do Corinthians já. Moço, os caras tão polêmicos. E o Pedro, hein? Menino, o Pedro do Flamengo fez um golaço, que eu vou te falar a verdade, hein? Meu pai do céu, viu? E o Fluminense irreconhecível dentro de campo, né? O Fluminense só jogou bola no segundo tempo, porque o primeiro tempo, meu amigo, foi terrível. O que mais você tem pra comentar do esporte? Do esporte temos aqui hoje rodada do Sul-Americano. Falando nesse meio de semana, agora tem o quê? Libertadores e Sul-Americano só, né? Hoje mesmo tem jogo. Brasileirão só volta agora no fim de semana, né? Isso. Hoje tem Grêmio, às 7 da noite, Grêmio e Deportivo Riestra. Às 7 da noite, São Paulo e O'Higgins. Também Vasco e Audax Italiano. Hoje tem só brasileiro, olha. Santos e Deportivo Recoleta às 9:30 da noite, Palestino e Montevidéu. Mas isso é tudo aí na Sul-Americana. Tem Libertadores também. Tem? Tem. Então tá bom. Quem que joga na Libertadores hoje? Olha, Libertadores, temos Nacional do Uruguai e Tolima, às 7 da noite. Você lembra do Tolima eliminado? Mas ainda não tá não, tá jogando. Tá, vai lá. Às 7 da noite tem Cerro Porteño e Júnior Barranquilha. Às 7 da noite, Estudiante e Cusco. Esse time do Cusco aqui você vai ver, viu? Isso é nojento, você viu como foi com o Flamengo? Foi enjoado. Cusco cuscuz, viu? Bolivar e Bolívar? Bolívar, né? Isso. E Lagoaíra, né? Às 9 da noite. Boca Júnior e Barcelona de Guayaquil. É isso mesmo. E o Mirassol vai jogar hoje às 11 da noite. LDU, né? LDU. O Mirassol, né? Que iniciou com vitória, inclusive, né? A primeira vitória em competições internacionais. E já pegou um time difícil, que a LDU é difícil. LDU de Quito, exatamente. Esse time é enjoado. E para encerrar, às 11 da noite, Universitário e Coquimbo Unido. Nossa senhora, viu? Mas então tá aí, né? Então tá aí, Libertadores. E tem também, vamos falar um pouquinho da Europa, né? Hoje tem o segundo jogo, né? Da Champions, né? O primeiro jogo, o Atlético Madrid ganhou do Barcelona de 2-0, então hoje tem um segundo jogo às 4 da tarde. Liverpool e Paris Saint-Germain, né? Esses são os 2 jogos de hoje, das semifinais. Qual o seu palpite aí? Você acompanha esses? Acompanho pouco. O jogo internacional eu não gosto de acompanhar muito, não. Até porque eu também não tenho tempo, né? Geralmente é 4 da tarde, 3 da tarde, não sei o que você tá trabalhando e vai acompanhar como. É difícil, né? E outra coisa também, viu? Esses jogadores brasileiros que jogam nos clubes e na seleção não faz nada, eu tô tomando uma raiva, que eu vou falar a verdade, viu? Pelo amor de Deus, seu Rafinha, seu Vinícius Júnior que o diga, né? Chega lá no time, lá, é um monstro. Quando chega na seleção, vira um gatinho. Quieta com isso, moço. Dá certo não, Deus me livre. Gente, agora 1h28, a Secretaria de Segurança Pública atualizando aí o baralho do crime com 2 foragidos ligados à facção, né? A Secretaria da Fazenda, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia atualizou aí o baralho do crime e incluiu 2 novos foragidos da Justiça apontados como integrantes de uma organização criminosa com atuação em Salvador e Camaçari, na região metropolitana. Pedro Batista Guedes Filho, conhecido como Pedrinho ou Popinho, né? O Popinho, passou a ocupar a carta 7 de espadas. Segundo as investigações, ele atua como gerente operacional do grupo, com presença nas localidades de União, Paraíso e Holanda Pires, no bairro de São Cristóvão. Ele é procurado por tráfico de drogas, homicídio qualificado. Já o Marcelo da Cruz, o Chango ou Cello,
foi incluído como carta 8 de espadas. De acordo com a polícia, ele também integra aí o segundo escalão da organização, exercendo aí função de coordenação das mesmas áreas. O suspeito é investigado por organização criminosa, tráfico de drogas e possui mandado de prisão por homicídio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ambos são apontados como envolvidos em disputas por território entre facções criminosas. Informações sobre os envolvidos podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia por meio do número 181 ou pelo site oficial do serviço. O sigilo é garantido por lei, ou seja, tem informação, pode ligar 181 ou no site aí do Disque Denúncia e, detalhe, não precisa se identificar. Então, colabore, viu, gente? Colabore. Vamos encerrar por hoje? Vamos nessa, né? O senhor volta hoje ainda? Volto logo mais às 18 horas com o programa Festa Popular. Então, boa festa popular pro senhor, gente, um grande abraço, obrigado pelo carinho, companhia, sintonia e audiência. Excelente tarde pra todo mundo. Daqui a pouquinho tem William Sons, Coquetel Radical, coquetel de músicas no seu rádio. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.